Avanço mandibular ou mordida construtiva também pode ser chamado. É bom que a gente tenha aqui, claro, que mordida construtiva utiliza essa terminologia mais dentro da área ortodôntica, da área de aparelhos ortopédicos, tá? Não vamos confundir. Só para dar uma ideia, o ideal seria a gente falar sobre avanço mandibular. Bom, o avanço mandibular inicial, ele é referente à avaliação que você fez lá naquela anamnese clínica, tá? Da ATM do paciente. Se você avaliou o paciente e viu que o paciente ele não tem problema articular nenhum, então utiliza-se um protocolo utilizando 80% da capacidade de avanço que esse paciente tem, ou seja, 80% da capacidade máxima que ele consegue avançar a mandíbula dele. Se esse paciente for aquele paciente que apresentou algum desvio de abertura, algum estalinho, tá? Então você simplesmente, se você ficou na dúvida e viu que esse paciente provavelmente pode ser um paciente que vai apresentar algum tipo de desconforto inicialmente quando instalar o dispositivo, você pode agir então de uma forma mais precavida, utilizar somente 50% da capacidade de avanço desse paciente e depois progressivamente nós vamos titulando o dispositivo intraoral pouco a pouco até encontrar uma melhor posição para essa mandíbula que seja tolerável pelo paciente, que seja confortável para o paciente. Lembrando que não podemos exceder o limite fisiológico da ATM de 7 milímetros. Nas regiões dos molares, o espaço entre molar abre muito, também não fica favorável. Então, ou seja, a abertura vertical desenfreada é contraindicado. Então, vamos policiar no máximo aí 7 milímetros de abertura na região de molar. Para isso, então, existem algumas ferramentas chamadas de gauzes de avanço mandibular. Nós estamos mostrando aqui um dos mais conhecidos mundialmente, que chama George Gauge. E esse instrumento, ele tem uma régua milimetrada aqui, que você vai ter que fazer uma matemática avançando ao máximo, depois eliminando 20% da quantidade máxima que você conseguiu desenvolver, né, com esse paciente. Então, assim, é um dispositivo, um dos mais utilizados no mundo e recentemente nós criamos um dispositivo que é mais prático do que o George Gauge em relação a toda aquela contabilidade que tem que ser feita, diminuindo tantos por cento. Nós desenvolvemos um gauge apropriado para o sistema da odontopneia. Ele tem um lado superior que você vai encaixar entre incisivos, tá? E o lado inferior ele tem aqui essas projeções aqui milimetradas também, de 4 em 4 milímetros. Então, simplesmente vai tornar um procedimento muito mais simples. A distância entre cada degrau desse daqui é de 4 milímetros. Nós fizemos um estudo, tá? Onde mostra que simplesmente a cada degrau desse que você diminuir, você está diminuindo 20% da capacidade máxima do paciente, 20 e 20. Então, para aqueles pacientes que não apresentam problema articular nenhum, você instala o gauge na boca do paciente na parte superior e você então vai fazer alguns exercícios com o paciente para descobrir qual que é a capacidade máxima de avanço que ele tem. Então, você coloca na parte superior e pede para ele avançar ao máximo, ele vai procurar um degrau e ele vai encaixar. Você fazendo isso umas 5 vezes, mais ou menos, o paciente ele já migra a capacidade máxima dele de uma região para outra, ou não. Isso pode acontecer porque pode acontecer um leve estiramento aí na musculatura e ele conseguir avançar um degrauzinho a mais aí. Não em todos os pacientes, mas em alguns pacientes consegue-se um avanço maior depois de um exercício prévio, né, de avanço. Então você coloca o garfo na boca do teu paciente, avança o máximo que ele conseguir uma vez, depois tira, deixa ele deglutir, coloca de novo e descobre se realmente a capacidade máxima de avanço dele é referente àquela mesma da primeira tentativa que ele fez. De repente, se ele avançar um degrauzinho a mais, quer dizer que esse exercício então valeu a pena porque você conseguiu então descobrir uma capacidade maior dele avançar a mandíbula. Enfim, lembrando que cada avanço, cada paciente vai projetar num degrau de modo diferente um do outro. Se o paciente tiver muita retrusão mandibular,
Talvez quando ela avançar ao máximo, pode ser que venha no primeiro degrau, no segundo degrau. Isso é referente, então não confunda. Aqui nós utilizamos manequinhos, fizemos uma simulação para que você possa entender, mas não quer dizer que toda vez o paciente avançar ao máximo vai vir no último degrau. Pode ser que em determinado paciente o máximo venha no primeiro, o máximo venha no segundo degrau. Então, como é que isso vai funcionar? Se for o paciente que naquela avaliação da articulação que você fez, você notou que esse paciente não tem problema articular nenhum, você vai avançar o máximo que ele consegue, tá? E retroceder um degrau. Então, nós temos aqui com uma média de 80% da capacidade máxima de avanço, tá? Buscando, almejando alcançar entre 50% e 60% da capacidade máxima de avanço desse paciente, você vai avançar o paciente ao máximo que você conseguir e retroceder 2 degraus, e você simplesmente vai ter aí entre 50% e 60% da capacidade máxima de avanço deste paciente. Então, só lembrando que para o paciente que não tem problema articular nenhum, para você obter 80% da capacidade máxima, avança o máximo e retrocede um degrau, tá? Volta 4 milímetros. E para o paciente que tem algum tipo de problema sem dor, você vem ao máximo e volta 2 degraus. Aqui então, mais uma vez mostrando de forma separada. E você vai dar então um espelho de mão para o paciente. E depois que você fizer esses exercícios com o paciente, você vai marcar com uma canetinha, pode ser essas canetinhas de projetor mesmo, o degrau que ficou definido que ele vai morder. Se for 80%, você vai ao máximo e volta 1 degrau. Se for 50% entre 60%, você vai ao máximo e volta 2 degraus. E você vai marcar. Uma vez você marcando, você vai pegar essa cera que vai junto do kit de credenciamento seu. Ela tem um formato, uma barra de chocolate. Você vai quebrar um tablete desse, vai vestir aqui o garfo e vai apertar as bordas da cera como se fosse uma massinha dessa de pastel mesmo, normal. Remove o excesso aqui e vai levar a boca do paciente, fazer uma impressão prévia no plano oclusal superior e vai dar o espelho de mão para ele e pedir para ele morder na região que foi feito um marcadinho de canetinha. Uma vez você obtendo essa mordida construtiva, você vai colocar junto com os modelos de trabalho e enviar para o laboratório para a construção do dispositivo intraoral.